Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar do oscilador harmônico e sua importância para a física. Aprendemos na escola que a força elástica é dada por menos kx, a lei de Hooke, onde k é a constante elástica da mola e x a posição da mola com relação à posição de equilíbrio. Podemos escrever a força como massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton, o que é o mesmo que massa vezes a derivada segunda da posição. Podemos dividir ambos os lados da equação pela massa e o coeficiente k sobre m chamaremos de ômega ao quadrado. Temos então a equação do movimento de uma mola, a equação do oscilador harmônico. Se trata de uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. Existem alguns métodos para se resolver esse tipo de equação, mas neste caso a solução é bem trivial. Temos do lado esquerdo a derivada segunda da posição e no lado direito a posição, porém com sinal negativo. Qual função que derivada duas vezes dá ela mesma, porém com sinal trocado? Só há duas, o seno e o cosseno. Podemos usar tanto o seno quanto o cosseno como solução e, portanto, temos duas soluções. Como se trata de uma equação linear, a soma das soluções também é uma solução. Essa é a chamada solução geral. Então podemos descrever o movimento de uma mola por uma função trigonométrica, onde A é chamado de amplitude do movimento e é o máximo alongamento de uma mola durante o movimento. Como o seno vai de menos 1 a 1, a mola oscila entre menos A e A. Vamos analisar agora a energia de um oscilador harmônico. A força elástica é conservativa e uma das propriedades de uma força conservativa é de que a força é menos a derivada de uma função escalar, chamada de energia potencial. E, portanto, a energia potencial é a integral da força em relação à posição. Temos então que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, como aprendemos lá no ensino médio. Esse tipo de função forma uma parábola. A soma entre a energia cinética e potencial é uma constante, chamada de energia mecânica. Se a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui, e se a energia potencial aumenta, a energia cinética diminui. No vértice da parábola, temos a máxima energia cinética, ou seja, a mola está em sua maior velocidade, já que a energia potencial é mínima, enquanto que nos extremos do movimento, nos pontos menos A e a velocidade é zero e a energia potencial é máxima. Sabendo disso, podemos calcular a energia mecânica de uma mola. Sabendo que nos pontos menos A e a energia potencial é Ka ao quadrado sobre 2 e a energia cinética é zero, então a energia mecânica de uma mola é Ka ao quadrado sobre 2, onde A é a amplitude do movimento. O oscilador harmônico é importante pois, além de ser um sistema conservativo de energia, possui o mais simples equilíbrio estável. O sistema oscila ad infinitum em torno de um ponto chamado ponto de equilíbrio. Muitos sistemas físicos apresentam estas características ou podem ser aproximados a estas. Por exemplo, um pêndulo simples. Se tomarmos o limite de ângulos pequenos, o seno do ângulo θ
é aproximadamente igual a θ e, portanto, podemos converter a equação do pêndulo em uma equação de oscilador harmônico. E, de fato, no limite de ângulo pequeno, o sistema entra em um equilíbrio estável, ficando para sempre nesse movimento, desde que não haja resistência. O potencial de Lennard-Jones é um modelo matemático que mostra a interação entre dois átomos ou moléculas. Se dois átomos ou moléculas aproximarem-se muito um do outro, haverá uma poderosa força de repulsão. Se os dois átomos se afastarem, a força se torna de atração. E, em uma certa distância, os dois átomos ou moléculas começam a oscilar entre si, fazendo um movimento semelhante a de um elástico. Se o sistema tiver uma quantidade específica de energia, os dois átomos entram em um equilíbrio estável e ficam interligados entre si. Podemos, portanto, em uma certa região, aproximar o potencial de Lennard-Jones para um potencial de oscilador harmônico. Também podemos aplicar o oscilador harmônico no movimento planetário. Apesar da órbita de um planeta nada se parecer com o movimento de uma mola, a equação da órbita é uma equação de oscilador harmônico. Se pegarmos o gráfico do chamado potencial efetivo da força gravitacional, notamos que existe um intervalo onde o sistema se comporta como um oscilador harmônico. Há três soluções para este sistema, de acordo com a energia. Se a energia for muito grande, o planeta escapa, formando uma órbita hiperbólica. Se a energia for zero, o planeta também escapa, formando uma órbita parabólica. Mas, se a energia for negativa, os dois corpos ficam ligados entre si, formando uma órbita elíptica. Ondas podem ser descritas como infinitos osciladores acoplados, e a oscilação não só ocorre no tempo, mas também ocorre no espaço. Podemos também usar o oscilador harmônico como modelo para a vibração de moléculas em um cristal. E do mesmo modo, em mecânica quântica, podemos aproximar o potencial de partículas e sistemas quânticos para um potencial harmônico em torno de um ponto de equilíbrio, quantizando o oscilador harmônico. E a partir dele, por exemplo, que podemos determinar a energia de estados quânticos e estudar sistemas complicados através de algo bem familiar e que possui soluções analíticas bem conhecidas. Por consequência, podemos usá-lo para desenvolver a teoria quântica de campos, que nos fornece o modelo padrão de partículas. O que vimos nesse vídeo é o chamado oscilador harmônico simples, pois não há atrito. Mas ainda existe o oscilador harmônico amortecido, usado na suspensão de carros, e o oscilador harmônico forçado, que dá origem ao fenômeno da ressonância, também amplamente usado em diversas áreas da física, como na eletricidade e eletrônica, onde os circuitos RL, LC e RLC funcionam como osciladores harmônicos. Vimos neste vídeo uma ampla quantidade de usos de um oscilador harmônico, um dos movimentos mais simples e, por esta razão, um dos mais usados. Podemos aproximar potenciais complicados para um potencial de oscilador harmônico em torno de um ponto de equilíbrio e estudar o sistema através de equações de oscilador harmônico, que são equações simples e com soluções conhecidas. Um dia um professor me disse que se quiser conhecer a física, comece com oscilador harmônico. Tudo na física se resume a molas. Pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo e também curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.